Você que vem estudando para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, a prova está se aproximando. Prova no domingo, dia 8 de junho de 2014. E eu estou aqui, e também os outros professores, para apresentar o Grandicas. As dicas que nós acreditamos, assuntos que nós elencamos, que nós escolhemos, que nós acreditamos que tem muita chance de cair no concurso do Banco do Nordeste. Essa prova que será aplicada pela Fundação Getúlio Vargas. Eu elenquei 35 assuntos, então nós vamos passar por esses 35 itens, fazendo uma revisão, fazendo uma relembrança daquilo que você já estudou, destacando alguns itens. Naturalmente que se você fez uso do caderno de exercícios disponível aqui no site do Grão Cursos Online, você também estará melhor preparado. Então, nós temos algumas coisas que devem ser feitas. Se você pôde assistir a aula presencial, muito bem. Se não pôde, se você assistiu às nossas aulas aqui, nas videoaulas, muito bem. Você também está bem preparado. Mas se você não pôde fazer nenhuma coisa nem outra e já tem algum estudo ou não teve estudo algum, você na Grandicas vai ter informações bastante relevantes. Desses 35 itens que eu vou apresentar, eu acredito que tem chance de abordar aí 25 questões pelo menos. São 30 questões, a gente com 25 questões, cada uma delas valendo 2 pontos, nós estaremos muito bem posicionados nessa prova. E se você tiver chance, porque ainda há tempo de fazer exercícios que estão no caderno de exercícios disponíveis aqui no site do Grão Curso Online, você estará então melhor preparado. São 4 situações: aulas presenciais, videoaulas, Grandicas e o caderno de exercícios. Se puder fazer tudo, muito bem. Se não puder fazer tudo, mas fizer pelo menos 2 dessas 4 situações que eu apresentei, e 2 muito bem feitas, com certeza você estará bem preparado para responder às questões de conhecimentos bancários, conhecimentos específicos nessa prova do Banco do Nordeste, a ser aplicada pela Fundação Getúlio Vargas neste domingo, dia 8 de junho de 2014, a partir das 13 horas, 1h da tarde. Vamos ao primeiro assunto, inclusive é o primeiro assunto que aparece no edital desse concurso. Esse edital que foi publicado no dia 8 de abril de 2014. E esse item fala de instituições do Sistema Financeiro Nacional, tipos, finalidades e atuação. Falar nesse assunto, instituições do Sistema Financeiro Nacional, tipos, finalidades e atuação, é falar na estrutura do Sistema Financeiro Nacional. E para falar na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nós vamos fazer uso de uma página que está disponível no site do Banco Central do Brasil, o endereço bcb.gov.br. E mais exatamente, complementando o endereço, uma barra, o ponto de interrogação, SFN, de Sistema Financeiro Nacional, comp aqui de composição. Vou trazer a página está aqui, você vê escrito ali composição em vermelho, lá em cima no título da página está escrito Banco Central do Brasil e fala da missão do Banco Central. Como está muito pequena esta letra que fala da missão do Banco Central, eu vou ampliar um pouco. Então a gente pode ver que a missão do Banco Central é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Muito bem, disso tudo que está aqui, nós só vamos precisar desta tabelinha que está bem aqui embaixo, que tem aí 3 colunas. Então eu vou destacar esta tabela, que é que nos interessa. Como está muito pequeno, eu vou ampliar um pouco esta letra. Então nós temos agora, de uma forma bem clara, órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Nós podemos dizer, então, que o Sistema Financeiro Nacional ele está estruturado basicamente em 3 subsistemas: órgãos normativos, entidades supervisoras e os operadores. Então, a gente pode, com certeza, afirmar que o Sistema Financeiro Nacional, segundo o entendimento do Banco Central do Brasil, já que isso está
disponível no site do Banco Central. O Sistema Financeiro Nacional está estruturado em 3 subsistemas. O primeiro deles, órgãos normativos, composto por 3 conselhos: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aqui cabe destacar o seguinte: você viu na tabela que nós temos 3 conselhos, um embaixo do outro. Isso não quer dizer que algum conselho guarde subordinação, que exista uma hierarquia entre eles. Os 3 são independentes, os 3 são autônomos. Órgão normativo tem a característica de criar norma, não executa coisa alguma. Nunca um conselho estará executando alguma coisa. Para conselho existe uma palavra mágica. A palavra mágica é a palavra gerais. Então, o conselho traça regras gerais, políticas gerais, procedimentos gerais. Nunca executa coisa alguma. Se o conselho não executa, quem é que vai executar? É isso que nós vamos ver agora. Ora, quem vão executar são exatamente as entidades supervisoras, e são 4. Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, essas entidades supervisoras, elas têm a característica, a marca de execução. Você deve observar que nós temos aqui, na linha de Conselho Monetário Nacional, 2 entidades supervisoras, Banco Central e CVM. Então, aquilo que for traçado, a regra geral que o Conselho Monetário Nacional traçar, quem vai colocar em prática, quem vai fazer com que isso realmente funcione, será o Banco Central e a CVM. No que diz respeito a procedimentos gerais, regras gerais definidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, quem vai fazer isso funcionar, prevalecer, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. E, finalmente, no que diz respeito ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, quem vai fazer valer as decisões deste conselho é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Então, nós já vimos que há órgãos normativos, entidades supervisoras e, finalmente, nós chegamos aos operadores. Os operadores é que vão fazer efetivamente com que o Sistema Financeiro Nacional alcance o seu objetivo. O objetivo de fazer um encontro do superavitário com o deficitário. Então, dentro dos operadores, nós temos as instituições financeiras que captam depósito à vista, as demais instituições financeiras, ou seja, aquelas que não captam depósito à vista, banco de câmbio, bolsas de mercadoria e futuros, bolsas de valores, outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros, resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e as entidades fechadas de previdência complementar. Muito bem. Até aqui, nós vimos o Sistema Financeiro Nacional, ele dividido em 3 subsistemas. Mas há bancas examinadoras que dividem o Sistema Financeiro Nacional em 2 subsistemas. Como não há uma resolução, como não há uma lei dizendo como o Sistema Financeiro Nacional é dividido, nós podemos aceitar essa divisão em 2 subsistemas, como podemos aceitar também em 3 subsistemas, que é a mais correta. Como é que funciona esta divisão em 2 subsistemas que algumas bancas examinadoras nos apresentam? Vamos ver então. Nós temos aqui, em princípio, 3 subsistemas: órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Mas, como eu adiantei, há bancas examinadoras que dividem o Sistema Financeiro Nacional em 2 subsistemas. De um lado, o órgão normativo com entidades supervisoras, eu coloquei uma cor aí tendendo a vermelho, e do lado direito, os operadores. E eles denominam essa divisão da seguinte forma: junta órgão normativo e entidades supervisoras e chama de órgãos normativos.
junta os operadores do outro lado e denomina então de intermediários financeiros. Dessa maneira, a gente termina o primeiro item, o item que trata de estrutura do sistema financeiro nacional. As instituições do sistema financeiro nacional, as suas atribuições, as suas funções. Vamos para o segundo item, que diz assim: Conselho Monetário Nacional. Ora, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele pode tudo no âmbito de suas atribuições, mas ele não executa coisa alguma. Como todos os conselhos, são três, o Conselho Monetário Nacional ele tem uma palavra mágica. E a palavra mágica é a palavra gerais. Traça regras gerais, políticas gerais, procedimentos gerais. Não executa coisa alguma. Na hora da prova, podem aparecer questões querendo falar, querendo que a gente diga se alguma coisa é atribuição, é função ou não do Conselho Monetário Nacional. Para a gente se posicionar, nós vamos levar em conta o quê? Vamos ver o verbo daquela atribuição. Se for um verbo que se caracteriza por execução, como conceder autorização, fiscalizar, aplicar penalidade, qualquer coisa nesse sentido, não é atribuição do Conselho Monetário Nacional. Tem mais a ver com ele a regra geral. Criar o regulamento, regulamentar, regular, é verbo que tem mais a ver com o Conselho Monetário Nacional. Às vezes, esses verbos também têm a ver com o Banco Central do Brasil, a gente vai ver no momento oportuno. Vamos ver algumas características que eu destaquei a respeito do Conselho Monetário Nacional, que nós temos que ir para a nossa prova no dia 8 de junho de 2014, com convicção, sabendo disso. Vamos aos detalhes. O Conselho Monetário Nacional ele foi instituído pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Essa Lei 4.595 é lei do Sistema Financeiro Nacional e esse ano de 2014 ela está completando 50 anos da sua criação. O Conselho Monetário Nacional ele é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Pode tudo no âmbito de suas atribuições, mas não faz coisa alguma. Não faz coisa alguma no sentido de executar. Não executa coisa alguma. Traça regras gerais, procedimentos gerais, políticas gerais. Tem a responsabilidade de expedir, como já adiantei, está aí, ó, a palavra-chave, a palavras gerais. Então, tem a responsabilidade de expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Ele é constituído por 3 ministros de Estado. O ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente do Conselho, o ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil, o Bacen. E assim nós chegamos ao final deste segundo item. Vamos para o terceiro item que diz assim: é o Banco Central do Brasil. Ora, se o Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central do Brasil é o órgão executivo mais importante do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos aqui esta bela imagem do prédio sede do Banco Central do Brasil, aqui em Brasília. Este prédio fica aqui no setor bancário sul. O Banco Central do Brasil, ele tem a sua sede aqui, mas também tem subintendências em outras capitais pelo Brasil afora. Vamos aos detalhes do Banco Central do Brasil. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Na nossa prova, não vão perguntar para a gente a definição do que é autarquia. Isso aí tem a ver com direito público, com administração pública. Mas a gente tem que saber que o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A propósito,
As 4 entidades supervisoras são Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. As 4 são autarquias federais. Para a nossa prova, agora do Banco do Nordeste, para o nosso estudo, nós só temos essas 4 autarquias. Existem outras, mas que não estão no nosso estudo. Então, para a gente responder afirmativamente, corretamente, se é ou não é autarquia, se aparecer alguma questão nesse sentido, nós só vamos dizer que está certo se a questão tratar de Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Qualquer outra coisa que nos for apresentada para a gente dizer, apontar, dar como correto que seja autarquia, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, qualquer outra coisa diferente das 4 entidades supervisoras, se disserem para a gente que é autarquia, com certeza isto está errado. Muito bem, como eu já disse, não vão pedir para a gente a definição da palavra autarquia na nossa prova. Isso tem a ver com administração pública, com direito público. Mas podem perguntar se é ou não é autarquia determinada instituição. Mesmo sem perguntarem para a gente a definição da palavra autarquia, eu fui ao dicionário e trouxe para nós a definição da palavra autarquia. Vamos juntos então conferir. Autarquia é uma entidade de direito público e o Banco Central é uma entidade de direito público, não é de direito privado. Com autonomia econômica, e o Banco Central tem autonomia econômica, tem seus prédios, tem suas dependências. Com autonomia técnica, e o Banco Central ele tem sim autonomia técnica. Recentemente, em outubro, no dia 20 de outubro de 2013, nós tivemos o concurso do Banco Central do Brasil. Então, é o corpo de técnicos que compõe a estrutura do Banco Central do Brasil. Além disso, a autarquia ela tem autonomia administrativa e o Banco Central do Brasil ele tem sim autonomia administrativa. Tem um conselho diretor, que a gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho, que compõe esta administração, esse conselho diretor tem autonomia para administrar o Banco Central do Brasil. Ainda na definição, embora fiscalizada e tutelada pelo Estado, e de fato o Banco Central ele tem um vínculo, ele está vinculado ao Ministério da Fazenda, por conta disso ele está sujeito à tutela do Estado, do governo federal, o qual, inclusive, eventualmente ele fornece recursos, não só materiais, mas também de pessoal, e essa autarquia constitui o órgão auxiliar dos serviços do governo federal. E o Banco Central do Brasil, ele auxilia o governo federal no que diz respeito à supervisão, à administração, o gerenciamento, a fiscalização do sistema financeiro nacional, no que diz respeito às instituições financeiras. Como já adiantei, ele tem autonomia administrativa. Ele tem, então, uma diretoria colegiada, um conselho diretor. O Banco Central do Brasil, ele é administrado por uma diretoria colegiada composta de 9 membros, um dos quais é o seu presidente, e todos são nomeados pelo presidente da República, entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômicos financeiros, após sabatina do Senado Federal, sendo demissíveis a qualquer momento. Existe essa expressão ad nutum, conforme decreto número 91961, de 19 de novembro de 1985. Ele é o principal órgão executivo do sistema financeiro nacional. Esta, então, foi a nossa terceira grande dica. Banco Central do Brasil. Vamos agora para a quarta grande dica, que diz assim: instituições financeiras oficiais federais, papel e atuação. Então, a Lei 4.595, ela define claramente o papel das instituições financeiras oficiais, o papel e a atuação delas. E quais são as instituições financeiras oficiais? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal,
o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia. Essas são, então, as 5 instituições financeiras oficiais federais. Vamos aos detalhes do que apresenta a Lei 4.595. A Lei 4.595 diz assim: as instituições financeiras públicas, elas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. A gente vai perceber, então, que o Banco do Brasil tem um papel voltado para o crédito rural, o BNDES com a política de liberar recursos para que as empresas possam investir nelas mesmas e, com isso, fazendo o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da empresa e de toda uma região, até do país. A Caixa Econômica Federal mais voltada para a habitação. O Banco do Nordeste voltado para o desenvolvimento da região Nordeste e o Banco da Amazônia, naturalmente, voltado para o desenvolvimento da região amazônica. Instituições financeiras oficiais federais, que são o quê? Órgãos auxiliares da política de crédito do governo federal. Continuando. O Conselho Monetário Nacional, segundo a Lei 4.595, regulará as atividades, a capacidade e a modalidade operacionais das instituições financeiras públicas federais, que deverão submeter à aprovação daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita, seus programas de recursos e aplicações, de forma que se ajustem à política de crédito do governo federal. A escolha dos diretores ou administradores das instituições financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos presidentes e designação dos substitutos, ela será feita, segundo a Lei 4.595, pelo presidente da República, após a aprovação do Senado Federal. Vamos então agora para a nossa quinta grande dica, que trata de produtos e serviços bancários, em especial voltada para a instituição financeira. Nessa grande dica, nós vamos ver agora como é que instituição financeira ganha dinheiro. A gente sabe que instituição financeira é um operador do sistema financeiro nacional, faz intermediação financeira. Então, nós teremos a instituição financeira captando recursos de um lado e repassando esses recursos para o outro lado. Então, nós vamos ver de que maneira a instituição financeira ela consegue ganhar dinheiro. Lembrando que a instituição financeira trabalha com a mercadoria chamada dinheiro. E a instituição financeira pouco trabalha com dinheiro próprio. Vai trabalhar com o dinheiro dos outros. Capta dinheiro de um lado, dos depositantes, e repassa do outro lado. Vamos então aos detalhes. Instituição financeira, para poder ter a mercadoria chamada dinheiro, ela tem que fazer captação. Toda vez que uma instituição financeira está captando dinheiro, ela está fazendo uma operação passiva. O cliente vai até o banco, deposita R$100 em caderneta de poupança, em depósito à vista ou qualquer outra modalidade, e nesta hora o cliente está emprestando um dinheiro para a instituição financeira. Por conta disso, isso compõe um passivo da instituição financeira. A instituição financeira passa a ter a obrigação de devolver esse dinheiro ao depositante quando ele quiser. Muito bem, se a instituição financeira faz operação passiva, ela consegue captar o dinheiro, esse dinheiro não vai ficar parado lá no caixa, na tesouraria da instituição financeira. O que ela vai fazer então? Ela vai fazer operação ativa. O que são as operações ativas? Toda vez que a instituição financeira estiver aplicando, estiver emprestando, estiver repassando, ela está fazendo a operação ativa. Quando uma instituição financeira empresta um dinheiro para um cliente, ela passa a ter o direito de receber aquele dinheiro de volta numa determinada data. Por conta disso, isso compõe o ativo, são direitos da instituição financeira. Instituição financeira capta dinheiro por meio de operação passiva, repassa esse dinheiro por meio de operações ativas. Além disso,
a instituição financeira vai fazer as operações acessórias. O que são as operações acessórias? A prestação de serviço, a arrecadação de tributos, a cobrança de títulos, a custódia, a guarda de documentos, de valores, são operações acessórias. Na operação passiva, eu tenho o envolvimento de juros. Para captar dinheiro, a instituição financeira tem que pagar juros. Na operação ativa, quando ela empresta dinheiro, ela também cobra juros. E na operação acessória, eu não tenho juros, mas eu tenho tarifas. Na operação passiva, a instituição financeira paga juros ao depositante. Na operação ativa, ela recebe juros da sua clientela. E nas operações acessórias, ela vai receber tarifas dos seus clientes, daqueles que estão fazendo uso dos serviços da instituição financeira do banco. Vamos então agora para a sexta grande dica deste concurso do Banco do Nordeste. E nesse ponto agora nós vamos falar de bancos comerciais. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de esclarecer para você o seguinte: nós vamos falar de 7 tipos de instituições financeiras: o banco comercial, o banco de investimento, o banco de desenvolvimento, a sociedade de crédito, financiamento e investimento, a financeira, a sociedade de arrendamento mercantil e a sociedade de crédito imobiliário. E depois, então, a 7ª instituição financeira, os bancos múltiplos. São essas as instituições que possuem mais relevância dentro do sistema financeiro nacional. Existem outras, sim, mas como operadores, as que têm mais relevância, que têm mais importância, são essas 7 que eu acabei de mencionar. E aí nós estamos quase terminando esse bloco, eu vou deixar para falar sobre o banco comercial no próximo bloco, mas antes eu quero dizer para você o seguinte: a Lei 4.595, a Lei do Sistema Financeiro Nacional, ela diz o seguinte, que as instituições financeiras, elas devem ser constituídas na forma de sociedade anônima. E a sociedade anônima, a gente sabe que ela pode ser de capital aberto e ela pode ser de capital fechado. E a lei, ela não criou uma obrigação de ser capital aberto ou capital fechado. A obrigação, a regra geral, que as instituições financeiras sejam constituídas na forma de sociedade anônima. E o que caracteriza uma sociedade anônima? Ela ter o seu capital social representado por ações. Essa é a regra geral. Existem outras instituições, algumas instituições, que foram constituídas sem serem sociedades anônimas. Então, é exceção. A regra geral é sociedade anônima. A título de exemplo, eu vou falar de duas. A primeira, cooperativa de crédito, que não é sociedade anônima. E a outra, associação de poupança e empréstimo, que também não é uma sociedade anônima, mas sim uma associação civil. Então, nós vamos encerrar agora este bloco e daqui a pouco a gente se encontra no próximo bloco. E o primeiro assunto, a primeira grande dica, é a sexta grande dica que eu vou tratar, será bancos comerciais. A gente se vê então no próximo bloco.